eu sou a Gabi e estamos aqui com um vídeo que vocês pediram muito e que é muito importante também, vocês são muito espertinhos em terem pedido, que é o vídeo das minhas indicações de livros de fotografia. É um tema muito importante, é um tema que muita gente procura, é uma coisa que ajuda muito a gente, então vocês têm muita razão em vir procurar esse tipo de conteúdo e eu espero que eu possa passar muita informação pra vocês. Bom, o primeiro vídeo que eu vou falar pra vocês é este aqui, que ele é da editora Photos, não sei. E é muito legal porque eu conheço a editora Photos já faz muito tempo, porque meus primeiros livros de fotografia eu comprei com eles, então eu já conheço faz muito tempo, então eu meio que sei do que eu estou falando. E esse aqui é um livro que eu conheci recentemente, na verdade, mas eu tenho que indicar ele pra vocês porque ele é apenas sensacional. Ele é um livro que ele fala sobre como mexer na sua câmera, os comandos da sua câmera e como ver com a sua câmera, que é muito importante. Então ele até tem escrito aqui embaixo como fazer ótimas fotos com qualquer equipamento. Então o livro ele fala basicamente sobre isso. Eu vou mostrar algumas partes para vocês verem. Ele é um livro muito bem escrito. Ele é muito bem escrito, porque o Brian Peterson, ele explica de um jeito maravilhoso, ele vai fazendo associações para explicar. Por exemplo, aqui no começo ele traz conceitos de exposição, de abertura, de velocidade e ISO. E o que é mais sensacional é que ele traz exercícios durante todo o livro. E são exercícios muito bons porque eles fazem com que você realmente entenda e você entenda de uma forma fácil. Todo mundo que começa a aprender sobre fotografia tem muita dúvida nessa questão de abertura, de ISO, como controlar todos, o que cada um faz. É muito difícil você aprender e você decorar. Então, esse livro ele traz esses exercícios e uma coisa que é muito sensacional é isso aqui, Aprendendo a Ver. Esse livro, ele mesmo fala no começo, ele é um livro sobre ideias. Então ele fala assim que não existe, por mais que as câmeras hoje sejam muito boas, elas ajudem você a entender sobre o seu equipamento, elas façam coisas automaticamente, não tem nenhum botão que faça você ver um tema legal para sua foto, não tem nada que mostre para você a melhor composição, o que colocar na foto, o que tirar da foto, não tem nenhuma câmera que faça isso por você. Então o legal desse livro é isso, ele ensina você a ver com a sua câmera para você fazer as melhores fotos. Então ele começa trazendo alguns exemplos de fatores de composição que você pode trazer nas suas fotos. Então linha, textura, escala. Vocês veem, por exemplo, esses livros de guia de fotografia e você pensa, bom, esse é para iniciante. Não vou comprar um livro que é para iniciante porque eu já sei que é abertura, eu já sei que é velocidade. Mas não, ele é um livro tão abrangente que ele serve também para os intermediários avançados. Minha câmera nova, acabou a bateria. Tivemos que voltar pra velha, desculpa aí. Então, se você já passou da parte de abertura, velocidade e ISO, eu recomendo muito que você mesmo assim leia, porque a maior parte do livro é só sobre você ver, sobre você escolher um tema, e o que é muito legal é exatamente essa parte de linha, forma, volume, padrão, cores, te dão uma ideia do que fotografar. E ver além e fotografar além do que as outras pessoas veem, sabe? Então ele traz aqui algumas ideias do que você pode fotografar e no final ele traz os exercícios. Então isso é muito, muito, muito importante. Só para vocês terem uma noção de quanto esse livro é incrível, eu nunca tinha pensado na regra dos terços assim, e eu já vi vários cursos, eu aprendi de jeitos diferentes sobre regra dos terços e nenhum realmente me convencia. Então, para vocês terem uma noção, o olhar busca um objeto claramente vencedor na imagem, um assunto principal evidente. Ele não gosta de empates, e isso tem a ver com a desagradável tensão criada quando a composição é visualmente indecisa. E o que eu achei legal também foi que ele deu o exemplo de uma fotografia de paisagem. E ele traz muitas paisagens também nesse livro, então é muito legal para vocês que gostam de fotografar viagens, gostam de fotografar paisagens também. E também é uma coisa muito boa nesse livro. Ele dá muitos exemplos sobre cada assunto, você tem uma chuva de exemplos, e são exemplos muito inspiradores. E ele também fala, olha, eu fotografei desse jeito por causa disso, disso, disso. Quando eu fotografei isso, eu pensei nisso e nisso. Então, ele fala muito sobre como e por que ele fotografou aquilo, que é uma coisa que a gente vai vendo e vai levando pra nossa vida na hora da gente fotografar, sabe? Então, aqui, por exemplo, ele dá os exemplos de centralização versus regra dos terços. Ele dá exemplo, inclusive, quebrando a regra dos terços. Ele faz de um jeito que é muito fácil de entender. Eu demorei anos pra entender o que era a regra dos terços, coisas sobre composição, e ele explicou muito rápido e simples
e fácil. E bom, resumindo, ele é um livro extremamente completo. Eu já vi outros guias de fotografia nesse estilo, mas eles não são, tipo, nem metade da completitude desse livro de fotografia prática. E é muito legal que o nome é Fotografia Prática. E ele realmente é muito prático, porque ele ensina pra você as coisas e já manda os exercícios para você ir praticando. Eu realmente achei essencial ele falar de formas, texturas, volumes, porque dá ideias de coisas para você reparar quando for fotografar, porque senão você não vai ter base nenhuma para abrir o seu olhar e fotografar coisas diferentes. Ele mostra mil coisas para vocês, mil jeitos de fotografar as coisas, então ele é muito genial. Como eu falei pra vocês, a Editora Fotos é uma editora que eu conheço há muito tempo os livros deles. Se eles não são a maior editora de livros de fotografia do Brasil, eles são tipo a segunda maior. Porque eles têm muitos e muitos livros e temas de livros. É muito sensacional e inspirador entrar na página deles e ver o tanto de livros que eles têm. Só mostrando pra vocês, eles têm alguns livros mais específicos também, que é esse aqui de fotografia de espetáculo e esse aqui de no artístico. Então eles têm livros bem específicos que são muito bons também para você aprender sobre os assuntos mais específicos. Passando para uma coisa um pouco mais intermediária, eu tenho esse livro aqui, Editora Alta Books. Eu comprei quando eu estava na faculdade, eu comecei a ter aulas de estúdio e eu fiquei desesperada porque a aula de estúdio era muito difícil, mexer nas luzes era muito difícil, e aí eu comprei esse livro. E é exatamente aquilo que eu falei. Eu comprei esse livro na semana que eu tive as aulas de estúdio. E eu usei muito, só que aí sempre que eu ia usar o estúdio, ou mesmo quando eu pensava em externa, em alguma iluminação diferente, eu vinha e lia o livro, via os exemplos. Esse livro ele é muito legal porque ele traz várias fotos do making off das fotos. Essas fotos de making off são muito importantes, elas são muito boas pra gente aprender. E o mais legal é que no final ele traz como ele editou as fotos no Photoshop. Então, além de usar pra iluminação, para as dúvidas de iluminação que eu tinha, eu usava ele também para editar fotos, por exemplo, mais autorais. Então esse livro aqui ele é dividido em várias sessões de fotos que ele fez em estúdio. Por exemplo, uma foto um pouco mais moda. Então ele coloca esquema de lens flare com 3 luzes. Então ele mostra aqui como ele posicionou as 3 luzes e qual a potência, qual equipamento ele usou. Depois ele posta o making off, ele posta a edição da foto. É muito legal. Só que nem todo livro de fotografia ele é sobre isso. Tem alguns livros que eles são sobre história da fotografia, filosofia e fotografia, e eu quero indicar esses livros para vocês também. Este livrinho aqui eu comprei para um seminário da faculdade que era sobre um fotógrafo. Por mais que ele seja grandão, eu paguei super barato nele. E esse livro, gente, ele é muito interessante. Esse Tudo sobre Fotografia é tudo sobre a história da fotografia. Então ele fala desde as primeiras fotografias, as primeiras fotografias de guerra, as primeiras fotografias de publicidade, e ele chega até a parte de fotografia contemporânea. Então ele é interessantíssimo. Claro que eu não li ele inteiro, mas eu também levo ele para os meus alunos. Eu já dei aula para crianças, então eu levei esse livro para as minhas aluninhas, para elas verem as fotos antigas e elas verem como era, e foi muito interessante. Então, gente, eu gosto muito desse livro, eu sou apaixonada por história da arte, por história da fotografia. Falando também um pouco sobre arte, eu tenho este aqui, que eu também comprei para um trabalho de escola. Na verdade, eu peguei ele na biblioteca e aí... vocês vão achar que eu roubei o livro, né? Eu peguei ele na biblioteca, comecei a ler pro seminário da faculdade e falei, ah não, ele é interessante, vou comprar. Então, ele fala muito sobre fotografia contemporânea. E é uma coisa que a gente não aprende muito, a gente vê mais os clássicos, Cartier-Bresson, o Robert Doisneau. Então a gente vê mais os clássicos e a gente não aprende tanto sobre os nossos fotógrafos contemporâneos. E a gente tem que aprender sobre eles, então eu comprei esse livro para entender mais sobre como trabalham, como eles fazem a arte deles, e foi muito interessante. Um outro livro que eu não tenho aqui, mas que ele é muito bom, é o livro sobre fotografia da Susan Sontag, um livro mais sobre filosofia e sociologia ligados à fotografia. Então, analisa o trabalho de alguns fotógrafos e como esses trabalhos refletiram a sociedade que essa pessoa estava registrando. Então, ela fala, por exemplo, sobre a Diane Arbus e sobre como o trabalho dela se relacionava com a sociedade da época, com as coisas que aquelas pessoas fotografadas estavam vivendo. E ela fala muito também sobre por que fotografar tal coisa, por que não fotografar tal coisa, como a gente faz para ter mais respeito por quem a gente está fotografando. Então ele é muito legal, ele é um livro mais filosófico mesmo.
e ele é sensacional, recomendo muito. Um outro livro que eu tenho em casa que eu gosto muito é este aqui. Então, esse livro eu comprei na Pinacoteca de São Paulo e ele é mais ou menos um catálogo das obras que tem lá e eu acho ele muito interessante. Ele fala mais sobre pintura e escultura do século XVIII, XIX e XX, mas eu acho interessante porque a pintura e a fotografia eles estão muito ligados, então eu acho importante ler sobre escultura e pintura para fazer essas ligações com a fotografia e aprender mais também a olhar e a pensar sobre fotografia. Então, é um livro que eu acho muito legal. Bom, gente, esses são os livros que eu tenho em casa e alguns livros que eu já li, mas não tenho. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Comente aí qual o livro que te deixou mais curioso, qual você pretende comprar, você já leu ou você pretende ler. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa um like se você gostou desse vídeo. Aqui vai ter um botão para vocês se inscreverem. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, para saber as novidades que vem por aí, tem muitas coisas. E é isso, obrigada a todos, tchau! Ele fala muito sobre o quê?